Temos esse candidato, e aí eu vou escrever rapidamente o pseudocódigo do algoritmo. Curiosamente, apesar disso aqui ser uma aula de projeto e análise de algoritmos, vocês vão ver que a gente vai gastar mais tempo aqui projetando o critério, né? Tipo, qual que é a estratégia, e depois analisando para provar que a estratégia é boa. O pseudocódigo mesmo não vai ser a ênfase. Por quê? Porque diferente do algoritmo na divisão e conquista, que era um algoritmo recursivo, tinha que dividir de um jeito específico e tal, esse algoritmo é muito simples. Na verdade, eu já falei ele para vocês quando a gente estava simulando ali, né? Eu ordeno por tempo de término, no caso eu ordeno pelo meu critério, mas o candidato que nós temos no momento é tempo de término. Então eu ordeno os itens por tempo de término e vou percorrendo um item por vez. Eu pego ele, verifico se ele conflita com as atividades que eu já tenho. Conflitou, descarta. Não conflitou, é a próxima atividade que eu pego. E assim eu vou pegando todas as atividades que não conflitam, seguindo essa ordem. Tá? Mas para deixar a coisa mais bem formalizada, eu vou colocar ele aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui a seleção de atividades. Então, nosso algoritmo proposto recebe um conjunto S, está implícito aqui que para cada item eu tenho tempo de início e tempo de término, né? Eu tenho conhecimento disso. Primeira coisa que eu faço, ordene S, e daí tem que ser específico, né? Ordene S, de modo crescente. Eu quero os menores tempos de término primeiro, então de modo crescente, por tempo de término. E aqui, entre parênteses, uma coisa que eu uso muito em pseudocódigo, claro que na implementação vai ser um pouquinho diferente, é renomear os itens. Tá? Os itens, eu recebi eles numa ordem arbitrária. Depois de ordenar, eu vou renomear para que quando eu falar do item 1, ele vai ser o cara que tem menor tempo de término. Item 2, o próximo. E assim por diante, só fica mais fácil. Tá? Se fosse fazer na implementação, se isso aqui fosse a ED1 ou a ED2, que eu entrava mais no código, né, seria aquele ponto que você seria um rótulozinho para cada item. Né? Então, seria um vetorzinho auxiliar que você pegaria qual que é a posição do item 5, né? A V5 me dá esse valor, me diz a posição relativa na ordenação. Mas aqui eu simplesmente vou usar esse subterfúgio de renomear os itens. Tá legal, então depois desse passo eu sei que o item 1 é o menor tempo de término, o 2 é o próximo e assim por diante. Apesar de eu já ter descrito o algoritmo alto nível aqui, falando com vocês, tem uns detalhezinhos que vale a pena atentar. Como eu quero um algoritmo eficiente, eu quero um jeito bem esperto de verificar se o item conflita com os anteriores. Eu poderia testar aquilo com todos, né? Aquele critério com todos, mas não precisa, né? Porque como eu vou preenchendo da esquerda para a direita, só preciso saber qual que é o meu último tempo de término, o maior tempo de término dos itens que eu já peguei. Tá? Porque se o próximo item não conflitar com o maior tempo de término, ele não conflita com ninguém que veio antes. Tá? Então eu não preciso ficar testando com todos. Por isso que eu vou manter aqui no início, esse chamar de A aqui, meu A vazio, que é meu conjunto de soluções, é a solução que eu estou construindo, perdão, é o meu conjunto de solução, e o meu T igual a 0. Esse é o maior tempo de término dos itens que estão aqui. Se eu fosse falar para vocês, invariantes desse algoritmo, porque aqui vai vir um laço, né? Lembra o invariante de laço? Um invariante seria, esse T aqui é sempre o maior tempo de término dentre os itens que estão aqui. No início é 0, porque não tem ninguém lá. O maior tempo de término é trivial ali, que é 0. Beleza, definido isso, então vamos lá. Para i igual a 1 até n, vamos verificar se tem conflito, né? Se SI for menor do que T, veja que é estritamente menor por causa daquilo que eu falei. Se empatar, tudo bem, né? Se o SI for igual ao maior do tempo de término, dá tempo de eu terminar aquela atividade e começar a próxima, né? Mas se for estritamente menor, não dá. Na verdade, eu quero o critério contrário, né? Maior ou igual aqui. Então, se SI não conflita,
para não ter que trabalhar no else, né? Então, se esse I conflita, não roda nada, só parte para o próximo. Se esse I não conflita, desculpa, se o item I, né, se a atividade I não conflita, quer dizer, o tempo de início dele é maior ou igual que o maior dos meus tempos de término, o que eu faço? Eu faço a receber a união AI, azão união AI, né, recebe a atividade I, e uma vez que a atividade I entra no conjunto azão, o que eu tenho que fazer? Tem mais um elemento no azão, então eu tenho que atualizar o tempo de término, porque agora o maior tempo de término dos elementos que eu selecionei é o da atividade I. Lembra que eu vou indo da esquerda para a direita. Então eu tenho aqui que T recebe T de I. Deixa só eu conferir e daí eu já repasso com vocês antes da gente ir para a análise. Porque não adianta a gente analisar o algoritmo provar corretude se está confuso o que o algoritmo faz, por que ele faz. Tá? Mas acho que é isso mesmo aqui os critérios, só colocar aqui devolva A, né, que é a minha solução. Então vamos fazer o seguinte. Vocês me olharam com umas caras mais confusas do que eu fico confortável, então eu vou passar de cima a baixo com ele de novo, e a gente já vai analisando a eficiência, que a análise, eu comentei com vocês no início da disciplina. Em geral, o algoritmo de divisão e conquista, mostrar que ele está correto não é difícil, porque a própria recursão garante isso. Porém, é difícil provar a eficiência dele, precisa ter uma mestre ou analisar a recorrência, aquela coisa toda. O algoritmo guloso é o oposto. Provar que ele está correto não é trivial, é a parte que a gente vai fazer na sequência, mas a análise de eficiência é analisar um algoritmo iterativo clássico, né? Um laço, dois laços, alguma coisa assim. Então, vamos fazer isso, tá? Vamos fazer a análise de eficiência e já repassar a ideia do algoritmo antes de ir para a análise como um todo. Então, começou aqui, ó, recebi o S. Primeiro passo, ordene S de modo crescente por tempo de término. Então vamos verificar isso. Por que modo crescente? Crescente quer dizer que os menores vêm antes. Foi a estratégia que a gente delineou ali, né? Intuitivamente pelo menos. Pega o cara que termina mais cedo, né? Ele é sempre a aposta mais segura que não vai atrapalhar você pegar outras atividades depois, justamente porque ele termina mais cedo. Então, modo crescente por tempo de término. Tá? E daí renomeio os itens seguindo essa ordem, de modo que o item 1, quando eu falo que eu estou pegando o item 1, não é na ordem da entrada, é já nessa nova ordem. Deixar isso muito importante. Qual que é a eficiência desse passo do algoritmo, gente? Tive que ordenar n log n. Não tem como fugir disso. Então, esse passo aqui leva tempo n log n. Vejam mais uma vez por que a gente estuda tanto ordenação, porque é tão importante, né? Só aparece como subproblema de muita coisa. Então, depois que está ordenado, a gente pode seguir o critério guloso, né? Então, a ordenação foi de acordo com o critério guloso. Nesse laço aqui, que eu vou de 1 até n, por que eu estou indo de 1 até n? Sendo que eu renomeei os itens justamente para seguir esse critério. Estou sempre considerando o próximo item que eu tento é o que tem o menor tempo de término. Não necessariamente vou pegar ele, porque pode ser que ele tenha conflito, como a gente viu no exemplo, mas é sempre o próximo menor tempo de término que eu vou testar. Antes de entrar nesse laço, se chamar de novo a atenção, o que são esses dois caras? A igual a vazio aqui é o meu conjunto de solução. No início não selecionei ninguém, então tranquilo ele começar vazio. T igual a 0, pensem que T é o maior tempo de término entre todo mundo que está em A. Tá? No início não tem ninguém, por isso que ele começa com 0. Tá? Por quê? Olhando aqui na figura para facilitar, a ideia é que, como eu vou pegando os itens da esquerda para a direita, por ordem de tempo de término, mas é da esquerda para a direita, basta saber o último item que eu peguei para saber se o próximo que eu estou considerando conflita ou não. Né? Imaginem quando eu estava nesse ponto aqui, ó, que eu tinha pego o C. Né? Eu já estava com o C em mãos. Qual que era o maior tempo de término meu? Era 5. Então, quando eu testei o B, se eu pegava o B ou não, eu olhei para o B e eu vi que o tempo 5 batia no meio da duração do B. Então tinha conflito. Veja que eu não preciso saber que é o C. Basta saber que, olha, eu já tenho uma atividade que vai até tempo 5. É só essa informação que eu preciso para saber se vai ter conflito ou não com a próxima. Por isso que eu estou guardando esse cara. Ok? Tudo bem? Tudo bem, gente.
Não tem muitas coisas escondidas nesse algoritmo. Esse T, ele representa alguma coisa, só quero ter certeza que vocês sabem, ficou claro o que ele está representando. Então, legal, para ir variando de 1 até n, então temos nosso laço principal. Quantas iterações vai fazer esse laço, gente? Não é uma trick question. Quantas iterações, gente? Para ir variando de 1 até n? N, né? E aqui dentro só tem passo constante, né? Um teste, uma atribuição, outra atribuição. Tá? Então a eficiência, o número de operações aqui vai ser da ordem do número de iterações. Tá? Então, qual que é a eficiência desse algoritmo? N log n. Lembra? Análise assintótica, o termo de maior ordem domina. Né? Então vai levar tempo N log n, esse cara que é dominado por aquele que leva um pouco mais de tempo. Tá legal, então só repassando o que está aqui dentro, que eu falei que vocês me olharam com uma cara meio confusa quando eu falei a primeira vez. O que eu estou fazendo aqui? Olha, imaginem numa iteração qualquer aqui, pode ser na primeira, pode ser lá no meio. Estou considerando o iésimo item. Eu já tenho alguns itens colocados, eu já tenho alguns itens em A. O que eu tenho que verificar? Se o iésimo item conflita, se ele interfere com os itens que eu já tenho colocados. O item que termina, o maior tempo de término dentre os itens que eu tenho, eu estou guardando em T. Tá? O T tem esse valor. Então tudo que eu tenho que verificar é isso aqui. Né? Se o SI é maior ou igual a T. Se o iésimo item que eu estou testando começa depois, ou no mesmo momento, ou depois do meu maior tempo de término, não tem conflito com os itens que já estão em A. Então eu posso pegar ele, e é o que eu faço aqui. A recebe A união Azinho I e T recebe TI. Que eu posso pegar o item e imagino que seja bem intuitivo. Isso aqui é tranquilo também, é só eu ajustando o meu T, porque se eu pego esse novo item, veja, eu só peguei porque o SI era maior ou igual a T. Mas a gente sabe que o tempo de término de um item é sempre maior do que o tempo de começo dele. Então, com certeza, se eu peguei o iésimo item, o meu tempo de término foi atualizado. Né? Agora tem alguém que começa depois da pod de T e que, obviamente, vai terminar depois, vai terminar no tempo TI. Por isso que eu tenho que fazer essa atualização. O T vai ter que receber T de I. Esse é meu novo maior tempo de término dentre os itens que eu já peguei. Se por acaso tivesse dado conflito, não tivesse passado nesse critério, eu só ia ignorar o I e ia testar o próximo. Ok? Então, esse é o meu algoritmo, a análise de eficiência já está feita, ela é dominada pelo custo da ordenação, questão do tempo de ordenar. E agora vamos para a parte que vocês mais gostam, que é o critério guloso, né? Que é a prova de corretude do critério guloso. Eu sei que é a parte que sempre vocês olham e falam, nossa, é a parte mais intuitiva, como faz sentido, tudo fica claro. Deixa eu apagar aqui e daí a gente faz essa demonstração.